Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Vamos fazer a nossa prece de gratidão? Agradecermos a Jesus por mais um encontro. Então, meus amigos, vamos juntos, mais uma vez, Senhor Jesus, amor amigo, amor de nossa vida. Nós, Senhor, juntos te agradecemos, mas te agradecemos muito por essa oportunidade que o Senhor preparou para nós. Essa oportunidade de encontrar a doutrina espírita, o Consolador prometido. Essa luz que, quando acesa, elimina totalmente as trevas. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse encontro que o Senhor também organizou para cada um de nós. Esse momento em que nos assentamos para te ouvir, para ouvir as lições dos amigos espirituais. Muito obrigada, Senhor. O que seria de nós se não tivéssemos encontrado o Consolador prometido? Muito obrigada, amor amado. Sabemos que o Senhor está presente, porque estamos unidos e reunidos em nome do amor, da vontade de aprender, do desejo de melhorar para melhor servir. Nós te pedimos, amor amado, que os amigos espirituais que aqui estão, em teu nome, possam conduzir o nosso trabalho, o nosso estudo, nos inspirando, para que todos nós possamos ouvir exatamente o que precisamos. Graça te damos, amor amado, e te pedimos a permissão para iniciarmos. Que assim seja. Amigos, amigas, nós estamos na introdução do item 3, notícias históricas. Nós já estudamos os samaritanos, já estudamos os nazarenos, os publicanos, os fariseus, iniciamos, e hoje nós vamos falar do Hilel. O Kardec nos diz que entre essas seitas do farisaísmo, a mais influente era a dos fariseus. E a dos fariseus que teve por chefe, né, vamos dizer assim, aquele que liderou os fariseus, o senhor Hilel. Doutor judeu, ele nasceu na Babilônia, né? Nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta ali de 180 a 200 anos antes de Jesus Cristo. Então, essa é um pouco da biografia que o próprio professor Allan Kardec nos traz sobre o senhor Hilel. E nós vamos encontrar no Talmud registro das discussões rabínicas. É um livro, né? Um livro judaico.
E o Talmud, a característica dele as anotações que estão lá são das discussões que os rabinos realizavam, né? Os doutores da lei realizavam em torno de algumas citações das escrituras sagradas, da Torá. Então, o Talmud, ele não vai estar dentro da Bíblia. O Talmud é um livro dos nossos irmãos judeus. E olha aqui, nós estamos falando de 200 a.C. E o próprio Talmud, ele fala um pouco, ele conta também um pouco da história do senhor Hillel. Não é verdade? Ele era um homem pobre, mas com muita vontade de estudar, de aprender. E conta lá que ele não teve dinheiro para custear os seus estudos, porque era necessário pagar uma taxa. E logo depois, quando ele conseguiu se tornar um doutor, ele aboliu essa taxa, né, para que todos pudessem ter acesso aos estudos. A gente também sabe que o senhor Hillel, para quem já estudou a obra Paulo Estevão, ele é avô de Gamaliel. Gamaliel, justamente o mestre de Saulo de Tarso. Quem ainda não leu Paulo Estevão, gente, não perde mais tempo não, eu sempre vou falar isso. Esses 5 romances de Emmanuel são obras que é imprescindível a gente conhecer. Tá? Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Se alguém me pergunta, tio, qual que eu posso ler primeiro? Eu ainda não li nenhum há 2000 anos. Depois do há 2000 anos, se tu quer seguir uma cronologia, vai para o Paulo Estevão. Porque o há 2000 anos começa no ano 30 e o Paulo Estevão começa no ano 35. Os 50 anos depois, se te dizer uma sequência, não é uma sequência de história, porque os 50 anos depois, quem realmente a história que a gente vai conhecer é a história de Célia. Mas que nós temos 2 personagens que fizeram parte do há 2000 anos, que foram por 50 anos depois, que é Emmanuel, que ele vai como um escravo na história, mas a história dos 50 anos depois não é dele, e o Pompílio Crasso, que também vai ser justamente, era o pai de Célia, o Pompílio Crasso, né? São essas duas personagens que vai, mas a história mesmo do livro 50 anos depois é exatamente de Célia. Então, Hillel, ele vai aparecer na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo decidindo iniciar um novo trabalho do Evangelho e ele quer um lugar para começar. E esse lugar é o Brasil. Quando a gente lê a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele fazendo a pergunta para Hillel, parece que Jesus não sabe do Brasil. Não, na verdade a gente não sabe, é do pedagogo chamado Jesus Cristo. O bom pedagogo, ele vai dando o caminho para que a gente possa descobrir o caminho. Então, na verdade, ele vai perguntando a Hillel, mas ele já sabe para onde ele queria, aonde ele queria plantar o evangelho dele, que seria no Brasil. Por isso, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E para quem não estudou a obra, também, infelizmente, é triste. Então, estude a obra, não deduza a obra só pelo título, porque a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu sempre digo assim, meus irmãos, sinônimo de espírito evoluído é trabalho. E quanto mais difícil, melhor. Então, quando Jesus nos fala que aqui ele iria transplantar a árvore do Evangelho, que aqui seria a pátria, fica bem claro na obra. Ele trouxe para o Brasil quem precisava de tratamento. Então, aqueles espíritos rebeldes e aqueles espíritos que aprontaram muito na Idade Média, esses espíritos, seja na política, seja na religião, apesar de que na Idade Média e até mesmo na época do Nosso Senhor Jesus, mas muito mais na Idade Média, não dava para separar religião de política e nem de pseudo-justiça, porque era tudo uma coisa só. Né? Ali se julgava, ali se condenava, se fazia tudo conforme as suas necessidades pessoais. Né? Então, a gente percebe, e foram essas almas, esses espíritos que estavam em processo de muito sofrimento no mundo espiritual, porque quando a gente está na Terra, a gente acredita que existe alguém que fique impune. Não existe, perante a lei, não.
Outra coisa que a gente tem, existe uma discussão muito grande sobre a legalização do aborto. Os homens podem até legalizar, mas ele nunca será legalizado perante a lei divina. É um crime, é um assassinato, em qualquer situação. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ele é bem claro quando ele vai falar do aborto, porque ele fala no assunto, quando a criança coloca em risco, né? Não é a criança, mas quando o parto coloca em risco a vida da mãe. Então diz, é preferível que se sacrifique, olha a palavra, a vida que ainda não nasceu, vamos dizer assim, né? Aquela que já está. Mas ainda assim fica o livre-arbítrio da mãe. A mãe pode optar, não, eu vou para o sacrifício. Eu prefiro me sacrificar até que sacrificar meu filho. Então isso daí é muito de cada um. E a gente às vezes tem essas situações, o próprio Divaldo, ele conta essa experiência, que o médico não aconselhou a mãe dele, porque ela não iria resistir. E ela disse, jamais matarei meu filho. E ele nasceu e ela não desencarnou, ficou aí, ainda cuidou desse filho. Então, o fato de haver uma legalização humana, isso em absoluto não muda as leis que regem esse universo. Então, aqui, no primeiro capítulo, se apresenta Iléu. Iléu, na obra está Eliu, disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Então, Iléu faz parte da equipe de espíritos, é um dos que estão encarregados dos problemas sociológicos da Terra. E nessa conversa aqui de Jesus com Iléu, no finalzinho ele convida Iléu a reencarnar novamente para ensinar o povo navegação. E quem será Iléu? Nada mais, nada menos que o nosso Henrique de Sagres, tá? Dom Henrique de Sagres. Iléu, reencarnado para ensinar navegação e descobrirem o nosso amado Brasil. Então vamos lá, vamos continuar na introdução, notícias históricas. Bora lá? Entre essas seitas, preste atenção, a mais influente era a dos fariseus. Então, quando você pega fariseu, quem são os fariseus? São os doutores da lei. De que lei? Da lei mosaica. São aqueles que têm pleno conhecimento da letra ali da Torá, do livro judaico, e são aqueles que ensinam. Como hoje nós temos, por exemplo, nós temos o que a gente chama de padre, o pastor, o sacerdote, né? Então, títulos dados para aqueles que conhecem e ensinam. Então, os fariseus, o senhor Saulo de Tarso era um fariseu, é aquele que conhece e que ensina e que prega, tá bom? Então, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Iléu, tá bom? Iléu ou Eliu, aqui ele até colocou uma nota em relação à tradução. Doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, porque o senhor Iléu era muito inteligente, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras. Essa escritura aqui, ele está falando exatamente do quê? Do livro do Pentateuco mosaico, que eles vão chamar de Torá, né? Que é o livro judaico. Fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras. Sua origem remonta aí a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Então, preste atenção. Eu estou falando aqui da Torá, nós estamos falando aqui do Pentateuco mosaico, né, os 5 livros de Moisés. Tu não está pensando que ele é de 200 antes de Cristo. Nós estamos falando desse livro, a Torá, nós estamos falando de 1000 e poucos anos antes de Jesus Cristo.
esse grupo aqui, o que ele vai chamar de seita, nós estamos falando de 200 antes de Cristo. Então, nós temos aí mais de 800 anos de manuseio da Torá, do livro dos nossos irmãos judeus, tá bom? Jesus aqui ainda não tinha chegado. Agora, mas tia, esse livro tem alguma coisa a ver com Jesus? Olha, Moisés é um enviado de Jesus. Buda é um enviado de Jesus. Krishna é um enviado de Jesus. Lao Tse, Confúcio são enviados de Jesus. Porque antes de todos, ele já é o Cristo. Então Jesus é que comanda e coordena tudo. Todos os profetas. Então tenha sempre Jesus no topo. Os demais são enviados dele, que poderão realizar ou não, conforme o livre-arbítrio. E chegou o momento que o próprio Cristo disse, eu vou também. E trouxe na sua pureza. Daqui a pouco nós vamos estudar um pouco sobre Sócrates. Você vai dizer, mas impressionante, Sócrates fala tudo de Jesus, mas Sócrates veio antes de Jesus, porque a lição é a mesma. A lição é a mesma, é a lição do amor. Então nós não estamos há 2000 anos ouvindo o amor. Nós já estamos há quase 4000 anos ouvindo o amor. Moisés falou. Buda falou, Krishna falou, Lao Tse falou, Confúcio falou, Krishna falou. Todo mundo. Sócrates. E eu tô falando dessa turma é antes de Cristo. E aí chegou isso, agora eu vou também. E vou simplificar bem, bem mesmo. Vou dar só uma lei. Uma nova lei vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, o que eu faço, faça. É só isso. Não precisa decorar nada, só aprenda essa lição. Você só precisa saber como que eu faço, como Jesus faz. E faça do mesmo jeito. De que me vale ganhar o mundo e perder a alma? Mas é essa escolha que nós temos feito há 4000 anos. Ou mais. Entende, gente? Né? Então, ele diz, sua origem remonta aí a 180 ou 200 antes de Cristo Jesus. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas. Especialmente sob Hircano, e aí tem uma nota da editora, ou João Hircano, ele foi um sumo sacerdote e rei dos judeus, ali em 134 a 104 a.C. Ele expandiu e levou a sua terra, a Judéia, à independência. Então, eles sofreram essas perseguidas em diversas épocas, especialmente sob Hircano, soberano pontífice rei dos judeus. Olha como Kardec conhece. Aristóbulo, e aí também tem uma nota, 4, rei da Judéia de 67 a 63 a.C., foi envenenado por Pompeu. Então é interessante aqui ele contando que os fariseus sofreram perseguições. Lembra que aqui tudo é antes de Cristo. E depois eles promoveram uma perseguição aos cristãos, né? Rei da Síria, no entanto, como este último lhes restituiu as honras e os bens, os fariseus recobraram seu poder e conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã. Para a gente conhecer um pouquinho a destruição de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, no ano 70, pega a obra há 2000 anos, que lá a gente vai entender toda a parte política da destruição de Jerusalém pelos romanos. E por quê? Porque foram os judeus que iniciaram aquela revolta. E a maior revolta dos nossos irmãos judeus naquela época era
a submissão a Roma e pagar os impostos a Roma, é verdade? Então, eles queriam se libertar. Então, eles tentaram fazer isso e Jerusalém foi destruído no ano 70, tá bom? Tá lá na obra há 2000 anos. Quando então seu nome desapareceu, o nome de Léo, em consequência da dispersão dos judeus no ano 70. Então, não mais se falava em Léo. Aí agora o professor Allan Kardec vai mostrar aqui como eram os fariseus. Os fariseus, ou seja, quem é o fariseu, tia? São aqueles que conhecem a Torá e ensinam para o povo. Eles estudam para isso, tá? Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Então, uma das características dos fariseus era discutir ponto e vírgula. Era discutir, pegava uma frasezinha, quem já estudou a obra Paulo Estevão vai ver quando Paulo se reuniu com os seus irmãos de raça, os hebreus, em Roma. Ele passou o dia inteiro e o povo a bom discutir, terminou o dia e não chegaram em absolutamente nenhum ponto. E Paulo apresentava Jesus como o Messias que os hebreus aguardavam, né? Olha só a característica dos fariseus. Então, eles tinham uma parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias. Então, pensa num grupo extremamente que valorizava muito as práticas exteriores dos cultos e as cerimônias. Por quê? Se nós formos ler o livro de Moisés, o livro Levítico, lá é rico de cerimônias. Se você fizer isso, se você tiver uma atitude tal, você precisa tomar um banho, precisa ir para o templo, precisa matar um animal tal, oferecer o sangue, você precisa acender o incenso tal. Cerimônias. Então, quando a gente fala em cerimônia, isso não é algo novo. Nós estamos falando aqui, lembra, mais de 1000 anos antes de Cristo. E os fariseus, eles eram muito vinculados isso, às cerimônias, ao culto exterior. Então, a gente observa que muitos de nós hoje temos muita necessidade ainda de cerimônias e cultos exteriores. A gente quer imagens, a gente quer um banho disso, um banho daquilo. A gente quer acender ainda os incensos, não é verdade? A gente acha que a roupa, né, a parafernália, aquela roupa toda, vai mostrar sobre a nossa pureza íntima. É isso que a gente tem que entender. O convite de Jesus é a simplicidade. O convite do nosso Senhor Jesus é nós entendermos que não é um banho de sal que vai higienizar a nossa alma, mas é a nossa conduta moral. Todo convite é interno, porque tudo que é de ordem espiritual deve ser espiritual. Então, quando é que eu vou entender que não é acendendo o incenso que vai harmonizar a minha casa, mas é quando eu trago para dentro dessa casa a atitude do bem, a oração, o estudo edificante, é quando eu tiro de dentro da minha casa qualquer tipo de filmes pornográficos, palavras pornográficas, atitudes indecentes. Que o meu lar seja um templo em que Deus possa habitar. Que eu possa entender que o que me higieniza por dentro é exatamente a minha conduta moral e não um banho disso ou daquilo. É eu entender que eu encontro Deus não num templo de mármore, é que eu encontro Deus no meu templo interno, porque na verdade não é meu, é dele. Então, nós já estamos há milênios como os fariseus. A necessidade de materializar o que é imaterial.
Tudo que eu falo de ordem espiritual, porque eu sou um espírito, habitando temporariamente um corpo físico. E a minha mudança, ela tem que ser em espírito e em verdade. E não em coisas. Então, ainda temos irmãos que se rotulam espírita, acreditando que tem que vestir branco. Tô aqui eu de preto hoje. Que tem que ir para a mesa e que a toalha tem que ser branca. Ritos externos. Que a roupa tem que estar branca. De que me vale eu estar com uma roupa branca, se minha alma é escura? A roupa branca jamais vai transformar a minha alma. Então nós temos que largarmos de sermos hipócritas, de abrirmos mãos desses comportamentos milenares e entendermos que é a essência. Então nós temos ainda hoje um número enorme de fariseus em várias religiões, inclusive dentro da doutrina espírita. Está aqui, mas não se libertou do passado. E quer transformar o espiritismo naquilo que ele traz dentro dele, as suas necessidades ainda, nas suas algemas, que não se libertou. Olha o que eles faziam. Cheios de um zelo ardente, sabe, se for possível, eu mato, mas você tem que respeitar. Lembra de Saulo de Tarso mandando matar Estevão? Um zelo enorme pela letra, sem tirar o espírito da letra. O zelo ardente de proselitismo. Proselitismo, meu amigo, é você querer convencer o outro que a tua ideia é certa e trazer o outro pro teu lado. Isso era uma das características dos fariseus. Então, quando você ainda se avora a estar discutindo com as pessoas de religião, para querer convencer o outro e trazer o outro para o teu lado, isso é proselitismo. E no espiritismo não tem proselitismo, ou não deve ter. Se as pessoas chegarem comigo e tiverem dúvidas em relação ao espiritismo, a gente explica. Mas se as pessoas chegarem comigo para querer discutir, eu não faço proselitismo. Se a pessoa chegar, eu não acredito na reencarnação, eu digo, tá. Acaso a reencarnação vai deixar de existir porque o cidadão ou a cidadã não acredita? Em absoluto, porque ele já está reencarnando há milênios. Pode não aceitar, mas isso não muda nada. Então, o espiritismo não tem proselitismo, mas dentro do farisaísmo tinha. E muitos de nós estamos dentro da doutrina, mas o fariseu está dentro de nós. A gente continua fazendo proselitismo, querendo convencer o outro e trazer o outro para aquilo que você acredita. Essa era uma das características dos fariseus. Um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores. Então você imagina Jesus frente a frente com o fariseu. Deu para te sentir? Porque era inovador. Jesus curava nos sábados. Jesus convivia e vivia com os publicanos. Lembra que nós falamos no nosso estudo passado? Vivia com as prostitutas, com as pessoas simples. Isso era inovador. Sentava-se à mesa com eles. Não andava com aquela roupagem toda. Quando é que a gente vai entender Jesus, né?
Quando que a gente vai entender? Conhece a verdade vai te libertar. Mas para isso a gente precisa conhecer a verdade, a gente precisa estudar. Quando alguém me diz assim, tia, os estudos do canal me tornaram uma outra pessoa, uma nova pessoa. Porque essa pessoa está estudando seriamente. É impossível nós fazermos um estudo sério e não termos mudança. Se eu estou na doutrina há 20 anos e ainda não mudei nada, é porque eu nunca levei a sério os estudos. Eu sempre sou um frequentador da casa espírita. E nós temos hoje um número muito grande de frequentadores, mas de pouquíssimas pessoas comprometidas e que levam verdadeiramente a sério. Se a gente leva a sério, se a gente estuda seriamente, se a gente se dedica a isso, a mudança é natural, gente. A mudança ela é uma consequência. Então, as pessoas, não adianta estudar, se a pessoa não melhora. Ela não está estudando. Se está estudando seriamente, está tendo mudança. Se está tendo mudança, o compromisso maior da doutrina está sendo feito, que é a mudança moral, é a transformação do homem. Esse é o primeiro propósito da doutrina, porque um homem transformado, um ser hominal moralizado, ele vai ser um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente filho, um excelente irmão, um excelente profissional. Ele vai ser um excelente tudo. Porque como é bom conviver com gente do bem. E o bem reconhece o bem. O mal não. O mal estará sempre na condição de inimigo do bem. Inimigos dos inovadores afetavam grande severidade de princípios, tá? Mas sob as aparências de meticulosa devoção. Ocultavam costumes dissolutos, devassos. Então, aparentemente, falavam muito bem da Torá, usavam as suas túnicas de púrpura, né? Lembra quando Estevão, na obra Paulo Estevão, quando ele entrou pela primeira vez no templo, que ele vai ser julgado, ele se espantou. Ele se espantou de ver a riqueza daquilo ali. Das roupas. E ainda hoje, no ano de 2022, nós ainda estamos levantando templos suntuosos. Quanto maior, uma homenagem a Deus. Criancice. Infantilidade espiritual. Achas acaso que Deus ficará feliz em ver milhões e milhões de reais em templo de pedra, sabendo que tem milhões e milhões de crianças, idosos? Você imagina se um grupo enorme de religiosos se reunisse, juntassem milhões e milhões para construir casas para quem mora em lugares imundos, sujos, casinha de papelão. Imagina um grupo enorme se reunindo, indo visitar essas casas, cadastrando, organizando, iremos construir casas aqui, esse terreno. Isso sim iria alegrar a Deus.
Porque todos os templos de pedras são pedras frias, escuras, servindo para servir a quem pode pagar para entrar e contribuir. Serve de luxo para a visita dos turistas. Quando que nós iremos acordar? É por isso, gente, que nós vamos encontrar um homem chamado Chico Xavier, com o Centro Espírita da Prece, lá em Uberaba, um cômodo, bancos de madeira. Mas esse centro, miudinho, que eu tive a alegria de conhecer, só não pude abraçar Chico, não tive essa honra. Aquela casinha simples, consolou, ajudou milhões. Espírita, acorda. Olha o que nós estamos fazendo. Não é a casa que vai ser julgada, o tamanho da casa, mas é o consolo, o acolhimento aos nossos irmãos. E, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Olha, inimigo dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sobre as aparências de meticulosa devoção. Ocultavam costumes de devasso, absolutos devasso. Quantos de nós não vamos para a instituição espírita com a fala mansa, falar de evangelho, e fora da instituição temos uma vida tão devassa, um linguajar tão chulo, desrespeitamos o esposo, desrespeitamos a esposa. Como que você pode? Péssimo pai, péssima mãe, péssimo irmão, péssimo filho. E você vai falar de evangelho? É promíscuo. A gente está estudando agora na obra Missionário da Luz. Uma família que assistiu lá, não, já estava como desenvolvendo a faculdade mediúnica. E o rapaz frequenta prostíbulo. E nesses movimentos dele, 2 entidades passaram a acompanhar ele, que estão sendo verdadeiros vampiros. Ele é um doente, porque ele não deixa de pensar em sexo, mesmo sendo um homem casado, traindo a sua esposa. E as entidades com ele. Poxa, se eu sei que em cada lugar característico tem espíritos característicos com aquele lugar, então é o fariseu. Fala, mas não se esforça para viver. É hipócrita. Na hora de uma discussão, pega sempre, se une com o forte em detrimento do fraco. Por mais que o Evangelho diz,
que a gente deve tomar partido do fraco. Mas a gente quer o forte, que é para a gente poder sermos beneficiados temporariamente. Entende, gente? Essa aqui é importante. Muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Quer dominar. Daí o proselitismo. Para eles, a religião era mais um meio de chegar a seus fins. A gente vai ver no livro Memórias de um Suicida. A gente vai ver no livro Renúncia, Carlos Clenaghan. Porque na Idade Média, quando se fala de Inquisição, era a busca do poder, não era de servir a Jesus. Isso é antigo, gente. Então, para eles, a religião era mais um meio de chegar a seus fins do que objeto de fé sincera. Da virtude só guardavam a ostentação e as exterioridades. Só isso. Ostentação. Embora exercessem com isso grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Então, o povo olhava, tinha certeza que os fariseus eram santos, e não eram. Por isso que os fariseus odiavam Jesus. Primeiro, porque as ideias eram inovadoras. Segundo, porque Jesus colocava as pessoas em primeiro lugar. O necessitado em primeiro lugar. E não a regra. As diretrizes. E às vezes um fariseu, entrando numa instituição espírita, ele se prende muito mais às diretrizes do que à caridade. Por quê? Porque é um fariseu. Ele revive, quando ele pega aquela sequência de diretrizes, adoro isso aqui, adoro isso aqui, e eu adoro colocar isso aqui em prática. Eu tenho a oportunidade de dizer, isso não pode. É o fariseu. Para finalizar, gente, que o nosso tempo já está chegando. Da virtude só guardava a ostentação e as exterioridades, embora exercesse com isso grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Essa razão porque eram muito poderosos em Jerusalém. E isso nós temos que parar. A gente às vezes olha para uma pessoa que está no púlpito, falando de evangelho, como eu aqui também estou falando, aí a pessoa olha e diz, nossa, é puro essa pessoa, é um espírito nobre. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, bem simples. Se é terrícola, ou seja, se está na terra, tem encrenca, tem ferida. Se está aqui na terra, são espíritos em processo de burilamento, uns mais, outros menos. Quando é um espírito nobre, é notícia mundial. Quando é um capeta também é notícia mundial. Mas quando é um nobre, se torna notícia mundial. Então, todos nós somos espíritos em processo de burilamento. Mas isso não deve servir de desculpas para a gente ser hipócrita. Eu digo que para um espírita é como se não houvesse assim, gente, tem coisas que não cabe mais para um espírita. Não cabe. Tem coisas que são menores, né?
A convivência é algo muito difícil. Quando a gente aprender a conviver, a gente, uau, chegou no segundo patamar, espírito superior. Espírito superior tem facilidade de conviver. A convivência é algo que desgasta. Por que casamento é difícil? Por que a vida em família é difícil? Porque é chato. Cada um quer do seu jeito. Cada um tem certeza que está certo e o outro está errado. Mas tem comportamentos para o espírita que não cabe mais. Imagina o espírita abandonar pai e mãe. Imagina o espírita trair o esposo, trair a esposa. Imagina o espírita pedófilo. Imagina o espírita ladrão, que desvia verba pública. Não cabe. Tem coisas que não cabem mais. Entende, gente? Então é isso que a gente tem que parar aí. Meu Pai, o que eu tenho feito? Então, tá no púlpito, tá falando, é um espírito como eu. A única diferença é que a pessoa tem mais conhecimento do que eu disso. Só isso. Mas não crie expectativa sobre ninguém. Porque o único modelo perfeito é Jesus Cristo. Por isso é que ele diz, eu e o Pai somos um só. Jesus vive, reflete Deus 100%. Só para finalizar. Então acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, fingiam acreditar. Porque, gente, o que é fingir acreditar? Fingir acreditar é, eu estudei a reencarnação. Eu sei da reencarnação, eu sei que a gente volta e que a gente está preparando a nossa próxima reencarnação com a minha atitude de hoje. Se eu, por exemplo, abandonei esposo, abandonei todo mundo para viver uma vida dissoluta, nessa encarnação, eu não valorizei o templo doméstico. Na próxima encarnação, eu vou vir. Talvez terei que varrer, limpar a casa, trocar fralda de menino, fazer comida, tudo isso na casa alheia. Sem ter a honra de ter um esposo, de ter filhos. Porque outrora eu não soube valorizar. Então, se eu sei da reencarnação, eu sei que a minha atitude de hoje está preparando a próxima. É exatamente isso. Agora, o que é fingir acreditar? Tô nem aí. Reencarnação, mas a minha vida, no meu cotidiano, é de quem não acredita nisso. Então, logo, como os fariseus, diz, fingiam acreditar na providência, fingiam acreditar na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Ressuscitar é ficar de pé, não é o espírito voltar na carne, isso aí já é uma interpretação da Idade Média. E eles sabiam, eles acreditavam que o espírito poderia voltar. Por isso é que os apóstolos perguntam de Jesus, Senhor, uns dizem que tu és Elias, ou um dos profetas. Como é que Jesus poderia ser Elias ou um dos profetas se todos já tinham vivido 1000 anos antes dele? Passou batido, né? Está lá no Evangelho. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade. Qual o propósito da terceira revelação? Reviver o cristianismo primitivo. Simplicidade. Aí você entende por que a casinha da prece lá em Uberaba? Como o Chico soube viver na simplicidade?
e as qualidades do coração. Esse era Jesus. Prezava sobre a simplicidade e as qualidades do coração. Que, na lei, preferia o espírito que vivifica a letra que mata. Então, Jesus valorizava muito mais o espírito que vive, que vivifica, do que a letra que mata. Pegando aqui a segunda carta a Coríntios, versículo de 1 a 3. Se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia. Jesus desmascarava, sim. Porque é manso como a pomba, mas prudente como uma serpente. Essa fala é de Jesus. Seja manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Ser espírita não é ser abestalhado. Como diz minha irmã que é evangélica. Mana, Jesus me libertou, mas não me abestalhou. A gente tem que ter bom senso. A gente não pode olhar para todo mundo e achar que todo mundo é bonzinho. Não é. Eu estou num planeta de provas e expiações. Eu tenho que aprender a prestar atenção aonde eu estou pisando e com quem. Ele diz assim: durante toda a sua missão, a lhes desmascarar a hipocrisia, transformando-os, em consequência disso, em seus inimigos obstinados. Os fariseus eram inimigos de Jesus. É por isso que eles se ligaram aos princípios dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e eliminá-lo. A manipulação dos fariseus para no dia da escolha, lá ali frente a Pilatos, o povo gritar: solta Barrabás, crucifica Jesus de Nazaré. Porque Jesus incomodou muito. Jesus foi contra todo um grupo de fariseus, mas foi crucificado. Mas eu estou falando hoje, quem está vivo é Jesus de Nazaré. Os fariseus continuam ainda dentro de nós, aonde a gente valoriza muito mais a letra do que o espírito, a forma do que a essência. Gente, no nosso próximo estudo, se Deus nos permitir, nós iremos estudar sobre os escribas. Ficou bem claro, gente? Deu para compreender os fariseus? Quando você lê agora fariseu, você já vai saber. E os nossos irmãos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná, pela Rádio Espírita de Estudo de Manaus, pela Rádio Estudo Espírita de Manaus, um beijo no coração de vocês. Aos amigos que irão acompanhar depois pelo Spotify, um abraço em todos vocês, viu? Muitas lições, né, gente? Muitas lições. Mas agora vamos agradecer a Jesus. A gente já se prepara para tomar aquele passe, tá bom? Inspira. Respira. Vamos lá de novo. Vamos oxigenar bastante a máquina cerebral. Inspira. Retém e expira bem devagar. Mais uma vez. Senhor Jesus, amigo incondicional, amor na nossa vida. Muito obrigada, divino amigo, pelas lições dessa noite, pelos esclarecimentos, pelo convite a despertar, nos libertarmos de vícios milenares e entendermos, Senhor, a simplicidade e a pureza de coração. Amor amado, derrama as tuas bênçãos sobre os nossos lares.
aos nossos familiares que se encontram enfermos, aos amigos. Envolva, Senhor. Há tantos e tantos outros corações desesperados pela ausência do conhecimento. Obrigada, amor amado. Que a tua paz nos envolva. Que a água que iremos beber possa ter a medicação que necessitamos. E que nós possamos, Senhor, depois de termos recebido tanto, sermos instrumento da tua paz. Sermos um instrumento nas tuas mãos. Obrigada, amor amado. Obrigada, amigos espirituais aqui presentes. E pedimos a bênção do nosso Deus, do nosso Pai Criador. Que assim seja.